Olá, alunos de Química Inorgânica! E aí, vamos para mais uma unidade? Agora a gente vai começar a ver alguma coisa realmente de Química Inorgânica. A gente vai começar a ver as ligações químicas nos sólidos. Então, por que eu tenho que estudar essa área, né? É o tipo de ligação interatômica que geralmente explica a maioria das propriedades dos materiais que vocês vão usar lá na indústria, certo? Por exemplo, né? O carbono pode existir na forma de grafite, que tem uma característica bem diferente, por exemplo, do diamante, que é outra forma de carbono, certo? Então, o grafite, ele é mole, ele é escuro, ele é gorduroso de alguma forma, porque quando a gente passa no papel, a gente sente que o papel fica com uma textura diferente. Já o diamante é extremamente duro, é brilhante, é transparente. Então a gente tem características diferentes, mas para dois compostos que são constituídos basicamente do mesmo elemento químico, o carbono. Essa diferença nas propriedades, então, está diretamente relacionada ao tipo de ligação química que é encontrada no grafite e não no diamante. Os elementos, então, se ligam para poder formar os sólidos para atingir uma configuração mais estável, certo? Que a gente conhece como 8 elétrons na camada mais externa. Lembram disso? Muito bem, isso continua sendo verdade. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho o hidrogênio, carbono e o potássio. O hidrogênio tem uma camada com um elétron e essa é a camada mais externa. Vejam, camada, não subnível, não subcamada, camada. Já o carbono tem a segunda camada como camada de valência. O potássio tem um elétron na camada mais externa? Não. Sim, não sei. Vamos lá, vamos fazer as contas. 1s2, 2s2, 2p6, só aí já são 10. Quantos elétrons cabe na terceira camada? Na camada KLM? 2, 8, 18. 18. E eu tenho 9. Então a minha terceira camada tem 9 elétrons. Tudo bem? Camada, nível, não subcamada, não subnível. Isso ficou claro? Não se esqueçam disso. E aí o que a gente vê então é que a ligação química é formada pela interação dos elétrons de valência, através de alguns mecanismos que a gente já conhece: ganho de elétrons, perda de elétrons ou compartilhamento de elétrons, certo? Dependendo do tipo de interação que a gente tem, então, a gente vai ter as ligações iônicas, quando a gente perde elétrons e ganha elétrons, as ligações covalentes, onde a gente compartilha elétrons. E eu tenho as ligações metálicas também. A gente, de certa forma, compartilha elétrons nas ligações metálicas, tá bom? E a gente tem o que a gente conhece como ligações de Van der Waals. Lembram das forças de Van der Waals? Então, das forças intermoleculares, elas também são consideradas ligações de uma certa forma, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A eletronegatividade, então, é o que rege todos esses tipos de ligação em todos os compostos. A eletronegatividade é a propriedade mais importante de cada elemento. Quem não tem essa propriedade bem solidificada, né, no conhecimento, por favor, façam revisão. E a gente tem que ver como é que funciona a ligação química. Na aula passada a gente já deu uma olhada, né? Na unidade passada a gente já deu uma olhada nisso. E o que a gente tem é que a distância entre dois átomos é determinada pelo balanço das forças atrativas e repulsivas. Então, quanto mais próximos os meus átomos, maior a força atrativa entre eles. Mas
maior ainda são as forças repulsivas entre os elétrons que estão nas camadas desses átomos, certo? Devido então à sobreposição dessas camadas. Quando a soma dessas forças atrativas e repulsivas é igual a zero, os átomos então estão no que a gente chama de distância de equilíbrio. Né? Aqui a gente tem um gráfico onde tem aqui, ó, a distância interatômica. Se a gente vier nesse sentido, nesse eixo, a gente vai diminuindo. E aqui a gente tem o que seria o zero, tá? Aqui a gente tem forças repulsivas agindo, forças atrativas agindo. Então, à medida que eu vou aproximando os meus átomos, as forças repulsivas são zero até um determinado ponto. Vejam que as forças atrativas não são igual a zero. Para eles se aproximarem, eu tenho que ter uma certa atração começando aqui. Você não começa do zero, né? Você pode até começar do zero, mas o efeito é muito rápido nas forças atrativas, do núcleo de um átomo atraindo os elétrons do átomo do outro átomo, certo? E aí, então, o que você tem é que as forças atrativas vão agindo. Nesse momento, quando as nuvens eletrônicas começam a se encostar, eu começo a ter as forças repulsivas agindo. E quanto mais eu aproximo os meus átomos, mais as forças atrativas são pronunciadas, mas também mais as forças repulsivas. E a partir do momento em que eu chego num ponto em que as nuvens eletrônicas estão bem sobrepostas, aqui eu tenho o ponto de ligação química. Essa linha em lilás, que é uma cor que eu gosto muito, mostra a soma dessa linha azul com a linha verde. A resultante dessas duas é essa linha lilás. Nesse ponto, elas se anulam. Aqui eu tenho a ligação química acontecendo. Exatamente aqui é onde eu tenho a posição de equilíbrio. A ligação química acontece. Menos força, menos proximidade do que isso, eu ainda não tenho uma ligação química característica. Mais próximo do que isso, e eu também não tenho uma ligação. Na verdade, eu começo a ter o afastamento dos meus átomos podendo acontecer, certo? Essas duas, né, na verdade, essas três linhas nunca tocam aqui, porque eu tenho um núcleo aqui, certo? E ainda vale aquela máxima de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tudo bem? Então, a gente pode fazer um estudo bem rapidinho, usando a lei de Coulomb, vocês já estão acostumadas com ela, né? Ela só é uma expansãozinha daquela equação de energia de rede, lembra? Só que agora a gente leva em consideração alguns outros fatores. Então, a gente tem que R aqui é a distância interatômica, Z1 e Z2 são as valências, né, dos meus átomos, e a gente costuma trabalhar ele em negativo aqui. E é a carga do elétron, certo? Em coulombs. E E0 é a permissividade do vácuo, uma vez que esse estudo foi realizado no vácuo, certo? A gente dá uma olhadinha, então, nas características dessas ligações químicas. Por exemplo, da ligação química iônica que está colocada aqui. Então, o sódio, como a gente já viu em outros exemplos, perde um elétron. Esse elétron, depois de sair do sódio, vai para a eletrosfera do cloro, né? Eu tenho aqui a formação, então, do cátion sódio mais, do ânion cloro menos, e aí a atração que vai acontecer entre esses dois vai me dar a ligação química, certo? Então, o átomo de sódio transfere o seu elétron mais externo para o átomo de cloro, e aí eu tenho que as ligações químicas ocorrem desde que o sistema atinja a maior estabilidade, ou seja, o menor nível de energia. Os íons, então, vão possuir configurações eletrônicas mais estáveis, como a conhecida configuração do gás nobre, mas há outras configurações também estáveis, por isso que a química inorgânica é tão legal.
Se a gente olhar a ligação covalente, a gente vê então que ela é uma ligação direcionada. Essa é a palavra que mais bem define a ligação covalente. Por quê? Ao contrário da ligação iônica, volta aqui no exemplo, onde o meu elétron sai de um átomo, vai para o outro e fica na eletrosfera. Lembra que o átomo não é só uma partícula, mas ele é uma onda que está dispersa ao redor. Então, isso continua valendo, né? Então, ele não é... O elétron vai para outra eletrosfera. Já aqui, os dois elétrons que vão ser compartilhados na ligação covalente ficam entre os núcleos na maior parte do tempo, certo? Então, os elétrons de valência vão ser compartilhados e formam-se, então, com átomos de alta eletronegatividade. Dos dois lados, né, eu tenho átomos que têm eletronegatividade alta, que querem atrair esses elétrons para a sua nuvem eletrônica com bastante força. A ligação covalente, então, ela é direcional exatamente por causa disso, porque ela vai formar ângulos bem definidos e ela apresenta um certo grau de ligação iônica se esses dois núcleos não forem exatamente iguais. Se eu tiver átomos diferentes ligando aqui, um átomo vai ser um pouco mais eletronegativo que o outro, então eu tenho um certo grau de ligação iônica podendo ser levado em consideração aqui. Mas o par de elétrons tende a passar mais tempo aqui nessa região, por isso ela é direcional. A ligação covalente é uma ligação forte que envolve aproximadamente entre 125 e 300 quilocalorias por mol de ligação. A mesma quantidade é na ligação iônica. E é o tipo de ligação muito comum em compostos orgânicos. E um grande exemplo de material que tem ligação do tipo covalente é o diamante, lá do nosso exemplo inicial. Se vocês olharem aqui, eu tenho então que a ligação covalente vai me formar ângulos muito bem definidos. Lembra que a gente via lá em química geral e a gente viu um pouquinho também bem por cima, porque é só a revisão aqui em química inorgânica, que eu tenho as estruturas tridimensionais da molécula, que elas podem ser linear, tetragonal, trigonal plana, pode ser bipiramidal. Então, aquelas ligações, se forem ligações covalentes dentro daquele composto, por exemplo, o carbono, são ligações muito bem definidas, com ângulos muito bem definidos. E isso faz com que a ligação covalente seja tão interessante. Então, tem uma faixa de energia de ligação que faz com que eu tenha pontos de fusão diferentes, né? As energias, então, são na ordem de centenas de quilojoules, é o que a gente viu, e a estrutura do diamante, por exemplo, só vai começar a se deteriorar se eu passar dos 3.000 graus Celsius. Fora isso, não adianta, é uma estrutura absolutamente estável. Já o bismuto, que tem ligações um pouco menos direcionais, tem então que com 270 graus Celsius ele já começa a perder a estrutura tridimensional dele, já começa a passar para o estado líquido. Vamos comparar então as ligações, né? Poucos compostos exibem, então, ligação iônica ou ligação covalente puramente iônica ou puramente covalente. A gente tem, na verdade, ligações que são intermediárias, né? Nesses dois polos que a gente pode chamar de tipos de ligação. A maioria das ligações iônicas tem um certo grau de ligação covalente e vice-versa. Eles transferem e compartilham elétrons ao mesmo tempo. Professora, como é que é isso? Professora, isso não pode. Pode, porque a gente tem, então, a eletronegatividade influenciando, certo? O grau do tipo de ligação depende, então, da eletronegatividade dos átomos que vão fazer parte dessa ligação química. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais iônica é a ligação. Por isso a gente usa o exemplo do cloreto de sódio para ligação iônica, porque eu tenho dois elementos químicos com eletronegatividades bem diferentes, bem características, que vão fazer uma ligação bem característica de ligação iônica.
Já quando eu quero dar exemplo de ligação covalente, o que eu uso com vocês? Eu uso N2, dois núcleos iguais. Eu uso H2, dois núcleos absolutamente iguais, forças, né? Eletronegatividades exatamente iguais. Isso faz com que eu tenha a tendência à ligação covalente muito mais clara, certo? Então, quanto menor for a diferença de eletronegatividade, mais covalente é a ligação. As ligações iônicas e covalentes, então, são dois modelos extremos de ligação química. A maior parte das ligações reais tem um caráter iônico ou um caráter covalente predominante, certo? Então, quando a gente olha aqui, né, por exemplo, o ácido clorídrico, né, o que eu vejo é uma ligação meio iônica, meio covalente. Por quê? Porque eu não tenho a transferência desse elétron aqui do hidrogênio para o cloro o tempo todo. O que eu tenho é que o cloro tende a passar a maior parte do tempo com o elétron na eletrosfera dele, mais próximo dele, certo? E o hidrogênio não tem a mesma possibilidade de atração desse elétron, mas continua lá. É como se eu colocar duas crianças para poder brincar com o mesmo brinquedo. Se elas forem de mesmo porte, de mesmo tamanho, elas conseguem, elas vão passar ali um tempo meio brigando e cada uma vai passar mais ou menos metade do tempo com o brinquedo. Agora, se eu tiver uma criança um pouco maior, com mais eletronegatividade, ela vai tender a ficar mais tempo com o brinquedo do que a outra vai chorar, vai espernear, mas vai ficar lá perto, porque tem que ficar lá brincando mesmo, isso aí é o que temos para hoje, certo? O hidrogênio, nesse caso, é o que temos para hoje. Então, tem como calcular isso? Tem como calcular. E vai cair na prova? Vai cair na prova. Dá uma olhada lá. Então, aqui a gente tem a diferença de eletronegatividade em função do fator de covalência, tá? Então, a fração de ligação covalente é dada por E elevado a menos 0,25 ΔE ao quadrado. É essa equação aqui que me dá esse gráfico, certo? Se a gente olhar então aqui para o silício, para o óxido de silício, vou pegar a ligação oxigênio-silício. Não vou pegar as duas ligações. Lembra lá do triângulo de Kepler? É a mesma situação. Eu vou pegar uma ligação silício-oxigênio para poder fazer a análise. A eletronegatividade do silício é essa, a eletronegatividade do oxigênio é essa. Faço a diferença da maior menos a menor, certo? Chego num valor, jogo aqui nessa fórmula e chego que a fração de ligação covalente é aproximadamente 48,6, porque esse número aqui dá mais quebrado do que isso, certo? Vejam que eu estou falando de fração de ligação covalente, né? De fração de covalência. É menos do que 50%. Então, essa ligação deve ser caracterizada como uma ligação iônica na sua essência, certo? Então, o que a gente tem? Se eu tiver que dar um nome para o tipo de ligação, eu vou chamar de ligação iônica. Não vou chamar de ligação covalente. Mas ela é uma ligação que tem um maior caráter iônico do que covalente. Tudo bem? A ligação metálica, então, é a ligação mais divertida que tem, porque é aquele negócio do comigo não tá, certo? Então, forma-se com átomos de baixa eletronegatividade, ninguém quer aquele elétron, pelo amor de Deus, leva isso daqui, certo? E eles apresentam no máximo 3 elétrons de valência. Os elétrons de valência são divididos em torno de todos os átomos, certo? Não estão ligados a nenhum átomo em particular, e assim eles estão livres para se mover no que a gente chama de rede de ligação. A ligação metálica não é direcional, exatamente por isso, certo? Porque os elétrons livres vão proteger o átomo carregado positivamente das forças repulsivas eletrostáticas. Eles ficam aqui impedindo que esses dois grandes
polos positivos se afastem, certo? É por isso que esses elétrons ficam aqui nessa região entre os átomos. A ligação metálica é geralmente bem forte, claro, todo mundo aqui já viu um pedaço de metal na vida, certo? Um pouco menos do que a ligação iônica, a ligação covalente, chegando a no máximo 200 quilocalorias por mol. Tudo bem? Então ela é 100 quilocalorias em média a menos do que uma ligação iônica ou covalente, mas não deixa de ser uma ligação. As forças de Van der Waals, ligações de Van der Waals, tá aqui o senhorzinho, adoro Van der Waals, acho que o estudo dele foi assim essencial para o desenvolvimento científico e industrial. Elas são chamadas de ligações secundárias ou ligações físicas. Elas não são consideradas ligações químicas porque não existe transferência de elétron nem compartilhamento de elétron entre, né, os átomos envolvidos. Existe uma polarização ou uma formação de dipolos, certo? Devido à estrutura da ligação. Né, ela produz então forças atrativas e repulsivas entre os átomos e mesmo entre moléculas, que é o que a gente mais vê como exemplo para as ligações de Van der Waals. A ligação de Van der Waals então não é direcional, não, apesar dela ter dois polos, ela não é direcional, certo? É uma ligação fraca, na ordem de 10 quilocalorias por mol, mas quando a gente está falando de estruturas de sólidos, por exemplo, a soma de cada um desses 10 quilocalorias faz falta no final, certo? O exemplo, então, desse tipo de ligação acontece principalmente entre os átomos de hidrogênio em estruturas moleculares e moléculas polares, tudo bem? Essa coisa aqui vai ser corrigida depois. A ligação, então, é gerada por pequenas assimetrias na distribuição das cargas entre os átomos. Aqui a gente tem exemplos, então, né, do que são consideradas ligações de Van der Waals. São as dipolo-dipolo, as dipolo-dipolo induzido, tem as dipolo induzido também, e as ligações de hidrogênio que não são mais conhecidas como pontes de hidrogênio. Há um tempo atrás eram pontes de hidrogênio. Hoje elas são conhecidas como ligações de hidrogênio porque a gente passou a chamar todas as ligações de Van der Waals de ligações. E aí a gente volta lá no exemplo do diamante e do grafite. Por que a estrutura do grafite não se deteriora como a estrutura do grafite? Por conta dessas ligações aqui. Se você olhar, a estrutura do diamante não tem nenhuma ligação que não seja covalente. Todos os átomos de carbono estão fazendo 4 ligações covalentes com outros 4 átomos de carbono. Ao contrário, no grafite, eu tenho 6 átomos de carbono fazendo ligação covalente entre eles, mas uma delas, né, uma das 4 ligações que o carbono pode fazer, é uma ligação do tipo Van der Waals, é uma ligação do tipo dipolo induzido. E aí fica fácil de quebrar. E aí o que a gente vê no papel são essas lâminas de grafite, né, de carbono hexagonal, que vão ficando no papel. Por quê? Porque só o fato de eu arrastar o grafite no papel já tem força o suficiente para quebrar essas ligações de Van der Waals aqui. Meninos, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula a gente vai falar sobre estruturas tridimensionais dos sólidos, não mais só sobre ligações. Mas essa introdução sobre ligações é importante para que vocês entendam o que vem agora, tudo bem? Não esqueçam de fazer os resumos, fazer as listas de exercício. Se vocês tiverem dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Vocês têm acesso a todas as minhas redes sociais, todas as minhas formas de contato com vocês continuam abertas, sempre das 9 da manhã às 9 da noite. Até mais, a próxima aula.